E a gente começa mais um episódio do Café com Coragem. E assim, não tô nem conseguindo conter. Sabe aquela ideia quando você vê alguém lá na rede social e você pensa assim, gente, como que deve ser essa pessoa? Será, né? Como é que é? Porque a gente vai vendo aquilo que a pessoa mostra pra gente, né? Lá através da rede social. E hoje eu estou tendo a honra de conhecer alguém e de conversar com alguém que eu acho linda, que eu admiro e que eu tenho acompanhado ainda aqui da internet. Um processo incrível. Vou fazer um pouquinho de suspense, porque merece o suspense. Ela é sinônimo de beleza, de estilo, de educação. E se tem uma coisa que eu te admiro é na sua educação, na sua elegância. E eu tô muito feliz de ter você aqui. Tá? O Café com Coragem, isso aqui é uma conversa. É pra gente poder... O que você faz lá no Instagram, né, na rede social, é a gente trazer para cá, para a gente inspirar outras pessoas, para que essa conversa, a pessoa agora pega um cafezinho, se não bebe café, pega uma água, um chazinho, e senta aqui para ouvir uma história real. E o motivo do nosso convite a você, Bibi, é por saber que você é real, que você é de verdade, sabe? Que é aquela ideia de que o que eu tô vendo aqui realmente é o que é, sabe? Acabei falando, né? O nome. Eu chamei ela de Gabriele e ela falou, nossa, até difícil. E, de fato, se alguém falar, você acompanha a Gabriele? Eu ia falar, não. Mas você acompanha a Bibi Tomás? Eu ia dizer, sim. A Bibi Tomás, eu acompanho. Seja muito bem-vinda. Nós Obrigada. Estamos... E eu vou falar, né, por nome do podcast, por mim, a gente está muito honrado de ter você aqui e de você ter topado contar um pouquinho da sua história, contar um pouquinho do seu processo. Aqui a gente fala de tudo, de vida, de emagrecimento, de família, aquilo que você entender, querer compartilhar. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz. Estou feliz de estar aqui com vocês hoje, vamos conversar muito. Bora! Me fala uma coisa, assim, pra gente não tem como falar de você e não falar de influência, né? Você vive disso, você vive isso. Sim. Eu costumo dizer que conteúdo a gente não produz, a gente vive. Porque fica muito mais fácil. Eu tiro por mim, né? Das coisas que eu faço isso com bem menos intensidade que você. Mas quando eu tô vivendo aquilo que eu tô postando, é muito natural. Porque eu vou comer Mais aquilo leve, leve, né? eu posso, eu vou pra academia, eu coloco, vou atender o paciente, eu coloco. Então, é leve. Como é que é pra você, assim? Como é que você entrou nesse mundo? Como é que você começou? Como é que te despertou essa ideia de você influencer? Na verdade, foi um empurrãozinho que eu tive de uma lojista, né? Eu comecei, na verdade, como modelo, plus size. Fazia as fotos e não aparecia nada. Não dava as caras de forma alguma. Uhum. Era, no máximo, um bumeranguezinho. E aí, um dia, a lojista mandou mensagem falando, Bibi, dá um oizinho, fala alguma coisa lá e tal. Você coloca sempre sua foto e tal, eu acho que seria legal. E aí, depois que ela falou isso, ficou na minha cabeça, eu falei, meu Deus, eu preciso aparecer, como que eu vou fazer isso? E aí, quando eu peguei o celular pelas primeiras vezes que eu ia gravar, mal abri a boca pra falar, né? E ficava assim, gente, isso não vai dar certo. Gravava vários, bom dia que seja, e não saía, mas, enfim, deu certo. E aí, eu comecei a colocar isso no dia a dia, né? Aos pouquinhos e gravando. E é o que eu sempre falo pra todo mundo. Tem gente que fala assim, ai, mas você já tá acostumada. Mas eu tô acostumada porque eu tô há muito tempo fazendo isso. Então, assim, quanto mais você faz, melhor você fica, né? E foi uma coisa que foi acontecendo, assim, graças a Deus, foi bem natural. Foi dando certo. O meu trabalho de modelo, ele acabou me ligando com o de influencer. Então, eu comecei divulgando os meus looks, mostrando ali as lojas que eu estava fazendo. E daí foi aparecendo outras opções de trabalho como influencer mesmo, né? De tá aparecendo ali e receber por isso. E hoje eu amo o que eu faço, eu sou apaixonada. Quando alguém fala, nossa, você nasceu pra fazer isso, eu falo, realmente. Não era uma coisa que eu queria, não era que eu imaginava que fosse acontecer, mas aconteceu e, graças a Deus, deu muito certo. E o impacto disso, Bibi, assim... Porque você já parou pra pensar? Você tem noção do alcance que você tem na vida das pessoas? Não. E que as pessoas, às vezes, compram uma roupa porque você vestiu. Porque a pessoa compra o whey da marca que você toma. Que a pessoa quer ir no profissional que você vai porque você vai. Como é que é isso na sua cabeça? Assim? Como é que você lida com isso? Eu falo que eu ainda não acostumei com isso, né? Tanto que quando alguém manda mensagem pra mim, eu recebo muita mensagem hoje das pessoas falando, eu compro de loja tal quando você indica. Então, só compro o que você fala. Se eu vejo que você fala, eu tenho confiança de comprar, ou usar e tudo mais. Ou então, quando alguém me encontra e reconhece e fala, né? Eu fico assim, meu Deus, como assim? Como é que você assim? sabe que sou eu? E aí, eu fico muito feliz. Eu ainda fico meio tímida, porque eu sou, apesar de não aparecer lá no Instagram, mas eu sou uma pessoa tímida, né? Então, aí eu fico meio sem jeito, assim, e, tipo, fico muito feliz. Eu fico muito feliz de coração. Mas
eu não tenho, assim, muita noção de, tipo, a quantidade de pessoas ainda que eu atingo, sabe? Quando eu recebo esses feedbacks, eu fico realmente coração quentinho. É muito, muito legal. Porque se você pensar assim, que você tem o poder, né, de influenciar alguém, a responsabilidade disso é muito grande. Sim. Né? Se for parar pra pensar, tem que ter muito cuidado, né? Porque... E, assim, nesse mundo de hoje, né? Você receber uma marca que, às vezes, você não confia, ou receber um nome que você não sabe, só coloca ali pela questão financeira, porque isso também é seu trabalho. Mas o impacto que isso vai gerar na vida de outras pessoas também, né? Sim, com certeza. Isso é muito grande. A gente toma muito cuidado em relação a isso. Tanto que, quando alguém entra em contato, ou uma loja entra em contato com a gente para fazer um trabalho, assim, é um pouquinho mais enroladinha ali a questão, porque assim, a gente precisa conhecer a marca, com quem que a gente está trabalhando, ver se é tudo certinho mesmo para poder divulgar ali, para eu passar ali para as minhas meninas, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, porque assim, infelizmente hoje na internet é muito fácil de enganar as pessoas, né? E tem muito perfil que cria para poder justamente dar golpe, essas coisas, então a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas. Perdão. Você é tímida? Eu sou. E quando você encontra uma seguidora que te reconhece, às vezes elas confundem a ideia de timidez com, de repente, nossa, Bibi nem me deu moral. Já passou por isso? Olha, das que eu já encontrei que me mandaram mensagem, até hoje nenhuma me Tipo, falou nossa, a Bibi algo não me deu assim, muita né? atenção. E geralmente quando elas mandam mensagem falando, eu falo, nossa, desculpa, às vezes eu não dei atenção o suficiente, é que eu tava ali no momento, não sei o quê, mas é sempre muito tranquilo. Quando eu encontro elas, mandam mensagem falando, né? Falo, nossa, achei que você era diferente, né? Tipo assim, que bom que você é assim. Porque às vezes as pessoas têm a ideia de que a gente é uma pessoa no Instagram e fora é totalmente diferente, né? Mas quando alguém fala assim, nossa, realmente, você é aquilo que eu acompanho. Eu tinha medo de, às vezes, chegar em você e não ser, assim, bem recebido, né? Mas eu acho o máximo. E o quanto isso muda a percepção das pessoas. Porque, vou trazer um exemplo. Esses dias eu ouvi de uma determinada influencer. E aí, uma pessoa falou assim... nossa, eu encontrei fulano e fulano não é daquele jeito que mostra que é. E aí parece que perdeu a graça. Agora eu não gosto, não consigo mais acompanhar. Aí vamos supor que eu escutei isso de alguém. Eu passo a te ver com um olhar diferente, mas eu nem sei se isso é verdade. Eu nem sei a realidade disso. Então, assim, o impacto disso é muito grande, né? Porque é a percepção de outras pessoas a seu respeito e que nem sempre essa percepção é verdadeira. Então, acaba que se você não tiver uma mentalidade boa, um emocional, vamos dizer, bem estruturado... porque, querendo ou não, a gente quer ser aceito, né? E a rede social, essa questão do ser aceito... É muito forte. Como é que você lida aí com isso? Como é que você faz para cuidar da mente? Como é que você faz para se blindar mesmo dessa ideia de aceitação, de ser de ter... Porque tem dia que você não tá num bom momento. Tem dia que você não tá legal nem com você, né? Que não quer aparecer, exatamente. Mas tem essa cobrança, né? Mas as pessoas estão, cadê você? O que aconteceu? Às vezes, tem dias que a gente quer realmente dar uma descansada, quer dar uma desligada. E eu até levo uns puxão de orelha. Ele fala assim, você não pode ficar subida muito tempo, porque você trabalha com isso, então você tem que estar alimentando ali sempre, né? Mas a gente tem que ter muito cuidado, assim. Hoje, eu não exponho tanto a minha vida pessoal quanto antes. Antes eu postava mais coisas, hoje eu seguro um pouco mais. E eu me sinto mais confortável assim. Eu acredito que, assim, se você dá... dependendo do que você entrega ali, você está dando espaço para as pessoas invadirem ali sua privacidade. Então, assim, eu prefiro manter algumas coisas fora, né? E a gente faz terapia, a gente tá sempre comentando sobre essas coisas, porque a gente que trabalha com internet tem muita questão da autocobrança, né? De estar sempre se atualizando, para estar sempre ali por dentro de tudo que está acontecendo. Então, tem que estar sempre com a cabeça no lugar, para poder conseguir cumprir com tudo ali e manter bem, né? Porque é muita coisa ao mesmo tempo acontecendo. Então, assim, eu prefiro focar ali mais no meu profissional, no que eu tô postando. Coloco algumas coisas do meu dia a dia. Eu gosto de postar muito sobre os meus treinos, alimentação, algumas comidinhas que eu tô fazendo, minha rotina com meus bichinhos. Mas, assim, é até ali que eu consigo abrir, né? Para o Instagram, por exemplo. E hoje, essa comunicação ela é muito clara para suas seguidoras.
Elas já entenderam que você é assim. Já sabe que ali é o limite. O limite, já não te cobram mais além disso. Porque eu percebo que tem gente que mostra muito. Vamos pegar aí uma Virgínia da vida que acorda e dorme, tá mostrando, né? Todos os detalhes da vida. Quando não mostra, ela é cobrada por isso. Hoje você já conseguiu estabelecer esse limite com quem te vê. Sim, elas já são super respeitosas. A gente fala assim que a gente tá sempre na mesma vibe, né? Os meus seguidores comigo, assim, eu gosto muito. A gente fala que nós somos muito parecidas. Então, isso facilita um pouco também. Porque vai te conhecendo, né? Vai sabendo. E é uma troca, né, Bibi? Sim. Eu vejo que tem todo lugar tem profissionais bons e ruins, né? E, às vezes, o influencer acha assim, não, eu não preciso. Mas, na verdade, não, é uma troca, né? Porque quem te faz, e eu acho que no meio artístico, de maneira geral, quem te faz é o público, né? Sim. Quem faz com que... Quem compra lá o que você indica, quem vai lá clicar, acaba sendo o público. Então, é grande a resposta. Tem que ter essa conexão, assim, né? Eu falo que são as minhas amigas. Tem algumas em específico, assim, que a gente conversa todos os dias. A gente troca uma ideia, como se a gente fosse realmente amiga de se encontrar e tomar um café e tal. De tanto que é gostoso, assim, sabe? Eu tenho... algumas seguidoras, muitas seguidoras de fora, né? Eu tenho uma de Brasília, por exemplo, que a gente conversa muito sobre dorama, né? E aí a gente sempre tá trocando ideia e a gente vive falando uma pra outra. Nossa, quero muito te conhecer pessoalmente, deve ser muito legal a gente sair um dia pra tomar um café, vamos organizar que isso aí uma hora vai sair. Vai dar certo. É muito legal isso. Que bom ter essa troca, assim, essa proximidade. Né? Porque quem tá do outro lado tem uma expectativa sobre você. E não que você tenha que cumprir com todas elas, porque a expectativa é do outro, né? Mas ter essa proximidade te faz estar mais perto mesmo. Acho que essa é a palavra, né? Estar mais perto. Como é que é pra você, e aí vamos entrar agora no outro lugar, assim. Como é que é pra você, a palavra empoderamento te traz o quê? Quando você pensa em empoderamento? Olha, pensando em relação ao meu trabalho, né? O que eu tento mostrar para as pessoas, né? Eu sempre falo que o meu trabalho, desde o início, o meu foco ali é mostrar para as pessoas que elas podem se vestir bem usando qualquer tipo de roupa, em qualquer tamanho, desde que ela esteja se sentindo bem. Então, essa questão do empoderamento é justamente poder passar isso para ela, sabe? Tipo, que você não precisa ficar com medo da opinião dos outros para poder se vestir. Ah, não vou vestir essa roupa porque fulano vai falar. E quando a gente mostra, às vezes só de mostrar que tá fazendo, que tá vestindo ali daquela forma e elas veem, isso já dá um olhar diferente, sabe? E eu recebo muito feedback positivo em relação a isso. Tipo, não usava roupa com o braço de fora porque meu braço é muito gordo. E aí eu vi você começando a usar e as dicas que você vai dando, agora eu já consigo usar. E eu vejo que é realmente uma coisa tão pequena e eu achava que era muito porque eu ficava focada na opinião das outras pessoas. Então, pra mim, o empoderar é, tipo, poder ajudar, sabe? Tipo, nessa forma. Dar um olhar diferente pra pessoa realmente se libertar disso. Que máximo. E sempre você pensou assim? Ou você, em algum momento, você acha que teve uma virada para a sua mudança mesmo de mentalidade? Assim, não preciso agradar, dá para me vestir bem. Eu posso vestir do jeito que eu quero, sem pensar muito na opinião do outro. Quando eu comecei a fazer os trabalhos como modelo, no início... O primeiro ensaio que eu fiz, foi de uma época que eu tava bem mais magra, eu tinha engordado 50 quilos num ano. Então, tipo assim, eu não tinha roupa que me servia, eu nem conhecia isso de plus size, né? Nem sabia que tinha esse tamanho, por exemplo. E aí, pra mim, eu não tava saindo de casa porque eu não tinha o que vestir. Então, pra mim, eu ficava daquele jeito e era isso. Aí, quando eu comecei a fazer os primeiros trabalhos, aí eu vi que realmente tinham lojas que vestiam tamanho maiores e que não era só aquele mesmo estilo de roupa, que geralmente você encontra o vestidinho padrão, né? Aquele vestidinho soltinho de viscolaicra lá que o pessoal faz e fala que veste o corpo gordo. E aí, quando eu vi que tinha marcas que se preocupavam realmente com a modelagem, como ia vestir, e aí eu falei assim, realmente dá para eu me vestir bem estando mais gorda, né? E quando nessa fase que eu engordei assim, eu não queria sair de casa porque eu não tinha roupa que me vestir, então eu já nem me preocupava com isso. Depois que eu comecei a ver isso, eu falei, realmente isso importa sim, né? A imagem que a gente passa, como a gente se veste, realmente isso faz muita diferença. E aí foi quando me deu uma giradinha de chave. E aí foi o meu foco mesmo, desde o início. Você começou a ganhar peso quando? Vem de infância, adolescência? Como é que Sempre fui gordinha, assim, né? E aí, na adolescência, eu consegui dar uma emagrecida boa, assim, mantive por um tempo. E aí,
Ali para 2017, mais ou menos, foi uma época que eu fiquei sem trabalhar. E aí eu fiquei muito ansiosa. Então, descontava tudo, as emoções, tudo na comida. E aí foi só ganhando, ganhando, ganhando. E chegou no ponto que eu cheguei a pesar 137 quilos. E aí foi meu máximo. Eu falei assim, agora não dá mais, eu não tô conseguindo. E nesse vai e volta, né? Porque a vida inteira tentando emagrecer e tudo mais, consegui por esse tempo, aí depois eu engordei. Tentava treinar de vez em quando, mas assim, nada muito constante, né? Então, me afetou um pouco isso. Quando eu comecei a deixar de fazer algumas coisas do dia a dia, começou a me afetar. Por exemplo, calçar a sandália sozinha, subir escada sem ficar com aquela borredeira muito ofegante. Isso aí eram coisas que me pegavam muito. Ou então conseguir trabalhar na quantidade que eu trabalhava, porque cheguei num peso que eu não estava conseguindo cumprir a minha agenda de trabalho. Eu falei, agora já não está dando certo mais, porque agora eu passei do meu limite. Porque, assim, eu não sei com as outras meninas do Plus, né? Mas eu tinha muito na minha cabeça, tipo assim, eu ainda tô ok. Aqui eu ainda posso pisar, então aqui tá tranquilo. Eu sou modelo Plus, eu não posso estar também muito magra, né? Ficava com esse pensamento na cabeça. Só que isso começou a me afetar na saúde. E, consequentemente, vai para a cabeça da gente também, né? Começou a me fazer mal. Você iniciou um processo de emagrecimento. Tem quanto tempo, mais ou menos? Foi em janeiro de 2024, ano passado. Então já vai fazer um ano e meio, mais ou menos. Um ano e meio. E o que foi o start, assim? O que foi aquele momento que você falou assim, consigo mais, preciso? O que mudou? Foi exatamente isso que eu acabei de falar. Foram, tipo assim, algumas situações pequenas que foram acumulando, assim, que eu fui percebendo. Eu falei, realmente, não tô dando conta mais. Sentar e cruzar a perna igual eu tô aqui, assim, não fazia de jeito nenhum. E pra mim, foi uma pequena conquista, assim, que eu fico satisfeita hoje de falar assim, nossa, hoje eu consigo fazer. E as pessoas, tem gente que não entende isso, porque não passa da forma que a gente passa. A questão do trabalho me pegou muito. Foi quando eu comecei a diminuir o meu ritmo de trabalho. Aí, pra mim, foi... Eu falei, não, agora realmente as coisas precisam mudar. E eu comecei a ficar muito mal mesmo, assim, no finalzinho de 2023 para 2024, eu fiquei bem para baixo. Falei, não, eu não vou deixar isso estender, eu preciso agir. Aí, em janeiro, eu já voltei a treinar certinho, já comecei a me alimentar melhor e fazer tudo com constância. E foi isso que foi dando o resultado. E aí, em um ano, né, eu perdi os 24 quilos por aí, e aí, de lá para cá, eu tô segurando, assim, tipo... Aí, tem aquela questão, né, de troca. Diminui um pouquinho de gordura, aumenta a massa, essas coisas, assim. E aí, hoje é um estilo de vida que eu gosto. Tipo, eu organizo a minha vida. Tipo assim, eu tenho que treinar as 3 vezes na semana. Então, ok, a minha agenda vai ser de acordo com depois que eu treinar, aí eu trabalho. Perfeito. Porque antes eu ficava assim, mas eu preciso trabalhar e eu tinha que treinar amanhã. Não vai dar tempo, então é melhor eu ir trabalhar. E eu sempre ficava jogando pra frente. E aí, quando eu coloquei atividade física e alimentação como prioridade, as coisas começaram a fluir melhor. Então, assim, a gente precisa do exercício hoje para poder viver melhor, né? Então, foi esse meu foco. Falei, não, eu quero viver melhor, eu quero trabalhar melhor, quero aproveitar as coisas. Então, eu vou cuidar mais de mim. A gente falou nos bastidores que, às vezes, o mais difícil não é nem emagrecer, é manter, né? Sim. O que você pensa todos os dias para fazer a mesma coisa? Se tivesse que deixar aí alguma coisa para as pessoas, assim, a primeira coisa que eu penso é, tipo assim, eu não posso voltar para onde eu tava. Então, eu tenho que ter muito esse cuidado, né? Que foi muito trabalhoso chegar até aqui. Então, para deixar voltar, é muito rápido. Lógico que a gente não vai recuperar ali todos esses 24 quilos assim. Mas os hábitos, se a gente deixar bagunçar ali, as coisas começam a voltar. Eu percebi muito pela questão da alimentação, né? Eu tava dando uma controladinha e aí eu comecei a pedir um pouco mais no aplicativo, pedir um lanche aqui, outro ali, e sempre com o pensamento assim, amanhã eu volto. E é aí que a gente tem que ter mais cuidado, né? Porque a gente acha que tá tudo sob controle, mas é nesses pequenos errinhos ali que a gente vai tendo que às vezes bagunça, que perde a linha, né? Então, eu sempre tento manter o que eu tô fazendo todos os dias. Tipo, o café da manhã, pra mim, é muito prazeroso fazer. Eu adoro sentar e montar ali, tudo bonitinho. Tal, fazer as marmitinhas para eu poder almoçar nos dias mais corridos, tem tudo ali. Então, é uma rotina que hoje eu gosto de fazer. Então, pra mim, dá prazer. E eu sempre falo, né? A gente nunca arrepende de fazer isso pela gente. Quando a gente vê o resultado, não só no físico, né? Principalmente pela questão da saúde. Eu acho que todo mundo tem que
ver, assim, pelo menos uma vez na vida, tem que ver isso dessa forma que eu tô vendo. Você conseguiu achar prazer nisso. Sim. Se você pegasse a Bibi, sei lá, de 3 anos pra Bibi de hoje, você imaginaria que você fosse sentir A Bibi prazer? do passado não deve estar entendendo nada. Não tá entendendo nada. Aquela trend do Instagram, o que diria? Tá entendendo nada. Falar, você tá doidona com esse negócio aí. Não, realmente, foi uma mudança bem drástica, assim, na minha vida. E eu não me arrependo. De forma alguma. E a gente tá falando de alimentação e de treino, Sim. né? Uhum. Mas assim, dentro da realidade que eu vivo, e aí que eu coloco como profissional, quando eu vejo os pacientes, e também por passar pelo processo de emagrecimento. Que quando você consegue colocar isso aqui em equilíbrio, e eu não vou dizer nem aqui, nem 8, nem 80, você coloca um monte de outras coisas em equilíbrio também. São pessoas que, de repente, não fazem parte mais. São relações que você não se permite viver mais. Eu vejo que muitos pacientes, Bibi, que vivem a obesidade, têm dificuldade de dizer não, têm dificuldade de se posicionar, quer muito a aceitação, porque entende que pela presença em si não vai ser aceita, então eu vou achar uma forma de ser aceita. Como é essa forma? Vou ceder, vou fazer de tudo para todo mundo. Tá sempre disponível. Vou estar sempre disponível, você é a pessoa legal, você é a pessoa que dá conta de tudo e não dá conta de tudo. Então, eu falo que o processo de emagrecimento, ele não é só sobre o seu corpo, ele é sobre várias áreas da sua vida, porque o não... Se você vai treinando ele ali na comida, não posso, não quero, não vou. E aí você começa a dizer não em outros lugares, vê que não acontece nada. Ninguém pega fogo, ninguém, né? Ninguém... Não é tão difícil, Não é tão né? difícil, não é? Porque aí você vai vendo que, peraí, dá pra dizer não e não acontecer nada. E me priorizar, porque não tem como você passar por um processo desse se você não for a sua prioridade. Porque Sim. aí você arrumou toda a sua agenda pra você treinar. Você se organiza no domingo para fazer sua marmita. Isso dá trabalho? Isso é cansativo? E eu falo que o não mais difícil é o que a gente fala pra gente mesmo. Porque a gente tem sempre aquela coisa de, eu mereço. Então, trabalha tanto. Então, eu posso que me dar, né, esse momento de prazer. E a gente que tá nesse processo de emagrecimento, os nossos momentos de prazer são sempre levados pra comida. Eu, quando eu tô muito ansiosa... preciso de doce, fico nervosa, fico já procurando, e aí é a hora que a gente erra a mão. E uma coisa que todo mundo fala e que realmente faz muito sentido, que a gente vê isso na prática, é quando a gente tem a mentalidade, tipo assim, eu errei aqui, mas aqui pra frente eu vou continuar, aí a gente tá acertando, porque errei aqui agora. Já fiz errado mesmo, então... chuta o balde. E é aí que as coisas dão errado depois. E a gente arrepende de fazer isso. É o famoso já aqui. Já que eu comi uma pizza hoje, então hoje eu vou comer um sanduíche. Já que eu não fui treinar na sexta, então também não vou no sábado, e no domingo, e na segunda. E esse caminho, ele às vezes ele é muito imperceptível. Porque você começa a não ir, quando você vê, você perdeu a mão. E você nem se percebeu perdendo a mão. Né? Então, é um estado constante de atenção. Atenção para falar não, atenção para abrir mão dos pequenos prazeres. Porque vamos combinar, né? Um docinho com a Netflix e um celular na mão, assim, isso é muito bom, é muito confortável. Então, o que o nosso cérebro busca é conforto. É prazer sem esforço. Sim. E comer é a forma mais prazerosa que tem na vida sem esforço. A sensação que o comer traz de se sentir abraçado, a gente descansa na comida, a gente é feliz na comida, a gente chora na comida, a gente comemora na comida. No velório tem comida. É tudo em torno da comida. Tudo em torno da comida. E, assim, é muito cultural, né? Eu vejo, assim, a criança mesmo. Come tudo que a gente vai passear. Se você deixar comida no prato, você fica de castigo. Se você fizer a tarefa toda, eu te dou um doce. Então, desde o bebê que chora e, às vezes, ele tá com frio, a mãe põe o peito na boca e alimenta. E a gente vem desde então alimentando as crenças de que a comida ela está relacionada ao descanso, ao prazer, ao conforto, à compensação. E é muito difícil quebrar isso. Eu vejo, volto a repetir, tanto na profissão com os pacientes quanto na prática. Porque é muito bom você chegar em casa cansado e comer. E não é um prato de salada. Nossa, depois de um dia assim, exaustivo de trabalho, chegar e ter um docinho pra você comer, ele é tão gostoso. Mas ali organiza, senta, como docinho, isso é muito prazeroso, né? E eu costumo dizer assim, que não tem problema a comida ser prazer ou afeto.
Porque a comida pode ser afeto também, né? Não sei pra você, mas assim, às vezes vocês têm vó, mãe que faz aquela comida gostosa, aquele negócio que você fala assim, esse cheirinho aqui lembra... É a comida que a gente fala que não tem calorias. Exatamente. Então, assim, pode ser, só não pode ser o único. E o que você fez de encontrar prazer nesse processo é achar prazer em outros lugares que não só na comida. Porque ela pode ser prazerosa. Você pode sair com os amigos comemorar, você pode tirar o dia. Pode fazer o que você quiser, né? Só que aquilo não pode ser a única coisa. A sua fonte de prazer única só está relacionada na comida. Como é que foi para você descobrir outras coisas, assim? Porque eu falo que o emagrecimento, o crucial para dar certo é o autoconhecimento, né? É você saber quem eu sou, o que eu gosto. Bibi, tem gente que eu pergunto assim, o que você gosta de fazer na vida? A pessoa não dá conta de me responder nada que seja relacionado à comida. Só o que está relacionado à comida. Tudo que tem comida. Ela não consegue pensar em algo que a faça sorrir que não seja a comida. E descobrir, passar por esse caminho de descoberta de quem eu sou e do que eu gosto, eu vou te falar, é penoso. Eu imagino que você esteja vivendo isso também, assim. Sim. Né? Como é que tá sendo para você, assim, olhar para você, sabe? Silenciar o restante para olhar para você. Qual sabor eu gosto? O que eu gosto? Porque às vezes a gente come o que tá todo mundo comendo numa reunião, por exemplo. Eu nem gosto daquilo, tô comendo porque tá todo mundo comendo. Tá ali no automático. No automático. Como é que foi para você ter que parar, silenciar para se olhar? Bem difícil. Eu falo que hoje eu ainda acho difícil de controlar, né? Quando a gente tá ali na constante ali que a gente pegou o ritmo, até pegar o ritmo é muito, muito difícil. Mas depois que a gente pega, a gente vê que fica mais tranquilo, né? O treinar, para mim, ele é muito prazeroso porque ele não é só atividade física. Por exemplo, eu treino num estúdio de personal, então... Ali, o convívio, as pessoas... Então, é um ambiente muito gostoso. A gente chega para treinar, a gente encontra as pessoas ali, dá risada. Então, é um momento muito gostoso mesmo de aproveitar. Então, eu falo assim, meu momento de treinar é meu momento de desestressar. Então, assim, vou treinar, não preciso mandar mensagem de trabalho nesse horário que eu estou treinando. Estou ali naquele momento. E eu levei realmente isso para minha vida, tanto que, assim, às vezes eu vou viajar... eu gosto muito de ir pro Rio, né? E aí, agora eu levanto cedo, pego uma bike e vou dar uma volta. E isso pra mim é tão gostoso. Tipo assim, foi uma coisa que eu descobri que eu falei... Cara, por que eu não fazia isso antes? Assim, tipo... É muito bom. E até comecei a fazer sozinha também, porque antes eu tinha muita dificuldade. Era sempre, tá todo mundo junto, então vamos fazer só que tá todo mundo junto. Sozinha, não vou fazer. E minha última viagem que eu fiz pra lá, eu fiz várias coisas que eu falei assim... Não, vamos dar uma volta sozinha, fazer alguma coisa sozinha. Então... Esse processo de emagrecimento, ele me ajudou está me ajudando, né? Em muitas áreas, assim, da minha vida. Então, está sendo realmente me redescobrir de novo. Gente, isso é muito lindo. É muito gratificante. Eu tô falando que também tô vivendo, né? É muito gratificante você se permitir olhar para você. Só que, eu costumo dizer assim, pra gente ficar livre da dor, a gente tem que passar pela dor. E muitas vezes, a gente... fica muito disponível para o outro, fica muito pronto para o outro. Já viu tanto que é fácil resolver o problema do outro? A gente sempre tem uma solução para o problema do outro. Porque quando eu faço isso, eu deixo de olhar para o meu. Então, eu não tenho tempo para olhar para o meu. Eu não tenho tempo para malhar. Eu não tenho tempo para fazer terapia. Eu não tenho tempo para me alimentar melhor. Porque eu tô cuidando... Olha aqui para você ver o tanto de coisa que eu cuido. Eu cuido do meu filho, eu cuido da minha família, eu cuido da minha casa, eu cuido da minha mãe. Isso tudo como uma forma de não se olhar. E olhar para a dor, olhar para aquilo que tá atrapalhando a gente, tá fazendo mal, tá me colocando... eu tô correndo risco de vida, porque hoje a obesidade é uma das doenças que mais matam. Mata mais do que o câncer. Eu vi uma pesquisa falando do gasto do governo com tratamento para obesidade, e é muito alto isso. Eu costumo dizer assim, a gente o paciente que tem obesidade é como se fosse um relógio, assim. Em qualquer momento pode acontecer alguma coisa. Porque é uma doença e que não tem cura, né? Então, assim, essa ideia de cuidado é da simplicidade mesmo, assim. No detalhe que você vai colocando, o tijolinho que você vai colocando ali dia após dia. Não é todos os dias que dou conta, não é todos os dias que você tá feliz para fazer, não é todos os dias que você tá animada. Eu faço, minha atividade física é 4h40, 5. Aí eu acordo 4h40 para dar conta de estar lá 5, né? Cara, tem dias que eu tenho todos os motivos possíveis para não estar. E eu sei detalhe deles. Não, hoje não. E se eu não tiver muita clareza, eu vejo isso na prática. Se eu não tiver muito claro meu motivo,
Por que eu tô fazendo isso? Por que raios eu tô acordando 4h40 da manhã? Porque, qual que é o sentido, assim? Eu acho que isso é o principal, assim. Tem que estar muito claro esse objetivo. Pra lá, eu não quero voltar mais. Sim. Às vezes, eu falo assim, não, você não fez nada ainda, você não mudou nada ainda, porque não incomodou o suficiente, não doeu o suficiente. Nossa Senhora, não, Ana, você não pode falar um trem desse, não. Porque tá doendo muito, eu tô muito incomodada, mas eu não consigo mudar. É porque não doeu o suficiente. Tem até uma trend que tá rolando que é exatamente isso. Tipo assim, o quanto essa foto te afetou. Aí mostra uma pessoa, né, que tá ali mais gorda e, tipo, que passou pelo processo de emagrecimento, tá bem mais magra. Aí coloca no antes lá, o quanto isso te afetou. O suficiente, a foto da pessoa no depois, por exemplo. E, tipo, aquilo lá é uma imagem pesada, né, de você ver assim, realmente. E quando a gente não consegue sair do lugar que a gente vê isso, é uma frustração muito grande, né? É muito dolorido isso de o falar não pra gente. Você ter essa consciência de que realmente você precisa mudar, você tem que fazer alguma coisa. Se você não fizer, não vai acontecer. É realmente todos os dias você tentar ali fazer. E eu falo que eu fico trabalhando, né? Tem umas semanas que eu tô mais bagunçadinha, assim, em relação à alimentação. E eu sempre fico voltando pro foco. Tipo, qual que foi o motivo que eu comecei a fazer isso? Então, eu não posso perder isso de vista e eu tenho que continuar. Então, eu tô sempre fazendo o possível para voltar pro eixo ali, para não perder de vista o meu foco. Essa clareza, assim, ela faz toda a diferença aí nesse processo. Sim. Toda a diferença. E... olhar para a obesidade só como um fator estético, isso é muito raso, né? É muito... E que geralmente as pessoas olham só isso, né? Não vê que o emagrecimento, ele é... O visual, ele é consequência. Vê só, tipo assim, ela tá fazendo ali porque ela quer o corpo. E não é. O tanto que isso mudou minha cabeça em relação a tudo. O treinar, alimentar, tipo, como que eu vivo hoje. A diferença da vida que eu levava quando eu tava realmente ali afundada. Eu bebia muito, eu comia tudo muito, muito, assim. Tanto que quando eu vejo algumas fotos minhas antigas, eu falo assim, gente, eu tava desse tamanho mesmo. E, parece que eu não conseguia me ver daquele jeito. A gente comentou, tava comentando com os amigos, a gente tá falando sobre isso, de quando sempre aparece uma foto de um trabalho antigo e a gente olha e fala assim, cara, não parece que é a mesma pessoa. Porque na minha cabeça, naquela época, eu não tava tão grande assim. Tipo assim, eu tô ok, até aqui tava ok. E mesmo estando maior ou estando menor, eu sempre tive, tipo assim, a consciência em relação a me olhar no espelho e me achar bonita. Eu sempre, tipo assim, não ficava procurando só o defeito. Eu sabia que eu precisava, o que eu precisava melhorar, mas eu ainda, assim, tentava me olhar com mais carinho e mais respeito. E isso fez muita diferença. E quando eu falei, eu estou mudando... eu quero mesmo emagrecer, não foi pra mim uma coisa difícil em relação a... Tipo assim, não posso mudar de opinião, porque o que as pessoas... que o meu trabalho vão falar. No começo deu uma pesadinha isso pra mim, né? Tipo, eu trabalho com o plus size e aí eu falo que eu vou entrar num processo de emagrecimento pra poder sair disso. Como que as pessoas vão ver? Algumas pessoas reagem negativamente porque acaba que se incomoda com aquilo, mas o tanto que isso ajudou, outras pessoas estão se inspirando e fazendo o mesmo. E pra mim, o melhor feedback é tipo assim, nossa, eu vi você fazendo, eu comecei a fazer também e eu tô amando. Comecei. Isso é muito bom. Incrível, né? Você saber que você influenciou. Acho que o poder da influência, acho que se revela aí, né? Você influenciou alguém a fazer algo que é bom. E pra mim é o melhor. Eu sempre falo, quando alguém me dá esse feedback, eu falo assim, então aí eu tô conseguindo atingir o meu objetivo. Então agora sim, eu tô vendo que eu tô no caminho certo, influenciando para coisas boas. Bibi, na psicologia a gente tem uma teoria que fala assim, que qualquer coisa que a gente faça, que a nossa vida ela é regida por pensamento. Então, eu penso algo. Esse algo me gera um sentimento. Esse sentimento me gera um comportamento. Então, eu penso, eu sinto, eu me comporto. Na psicologia diz assim, não existe sentimento ruim com pensamento bom. E não existe sentimento bom com pensamento ruim. Então, se eu estou pensando ruim, eu vou sentir ruim, eu vou me comportar ruim. De tudo isso que você trouxe, que a gente está conversando até aqui, o que você acha que foi um comportamento que você se mantém nele e que faz toda a diferença? Assim, o que você tem que pensar se tivesse que ensinar? Vamos imaginar que você estivesse ensinando alguém
que seria esse pensamento primeiro, assim? Porque eu vejo assim, ó, é muito fácil negociar, entende? E essa negociação, ela vem do pensamento. Porque se eu procurar, eu vou encontrar o motivo para não fazer, para sabotar, para estar cansado. Sempre tem, né? Sempre tem, porque a vida tem. Então, o que você acha que para você, assim, como que você faz isso? Como é que você pensa para você sentir e se comportar? Olha, eu uso muito, eu falo que hoje eu uso de combustível, isso de realmente de estar influenciando, né? Então, eu falo que eu tenho que usar o meu próprio exemplo. Do que eu fiz para sair de lá. Perfeito. Então, assim, a questão da comparação, ela é muito válida nisso. A gente não pode comparar com o outro. Porque cada um tem uma rotina, cada um tem uma vida, vai levar de alguma forma. Mas a gente olhar para o que a gente está fazendo e ver a diferença que está tendo, que é o que dá mais incentivo, assim. Então, é o que eu costumo pensar lembra lá, o que você precisou, a força que você precisou para poder sair desse lugar e chegar até aqui, deu certo? Então, é isso que a gente tem que manter em mente para continuar progredindo. Perfeito. Acho que essa colocação sua, ela... Se a gente tivesse que definir uma fórmula mágica, sabe? Uma porção, acho que viria muito disso, assim. O que é? E esse compromisso público também, porque as pessoas estão esperando isso de você, né? Eu tô pensando em proporção. Eu tenho 6 mil seguidores. Você tem 200? 294. Quase 300 mil seguidores. Então, Sim. vamos lá. Os meus 6 mil ali, eu não atinjo esses 6 mil, né? Bem menos, porque é a entrega. O dia que eu fico uns 2, 3... Cadê você? Por que você não postou seu treino? O que você... Aí eu falo, caramba, eu imagino isso numa proporção desse tamanho aí. Cara, é muita gente. A gente se sente mais cobrada, né? Tipo assim, eu tenho que entregar porque as pessoas estão me vendo também. Então, eu uso um pouco disso de incentivo. Isso. Tipo assim, os dias que eu tô mais pra baixo, que eu tô assim, realmente querendo chutar o balde, tem hora que eu penso assim, pera, não é só eu que tô na jogada. Eu tenho que pensar também nas outras pessoas, né? Tanto que teve um domingo que eu passou, foi bem quando eu falei assim, eu não vou deixar as coisas voltarem para onde estava. Aí eu comecei a conversar, falei, olha, eu tava até com vergonha de conversar isso aqui com vocês, porque assim, eu tô aqui sempre incentivando a fazer, a treinar, a comer bonitinho, mas eu não tava comendo direito, eu não tava treinando. Então, eu tava com vergonha de chegar e falar assim, não tô fazendo o que eu tô te falando pra fazer. Aí eu falei, olha, a real é essa que tá acontecendo. Tem muita coisa acontecendo na minha vida, assim como acontece na vida de vocês também. E eu tô descontando na comida. Mas eu não vou deixar isso acontecer mais a partir de agora. A partir de hoje vai dar tudo certo. Eu já tô me organizando em relação à comida, em relação aos treinos, tô deixando tudo, facilitando tudo para eu poder não deixar mais as coisas voltarem para isso aqui. Porque se a gente der uma brechinha, foi o que a gente falou agora, se a gente dá uma brechinha, a gente realmente erra. Então, eu falei, eu tô abrindo aqui com vocês, né, essa insegurança que eu tive ali de tá errando para poder usar isso como incentivo para eu voltar pro meu eixo. E aí, várias pessoas mandaram mensagem falando, nossa, que bom que você postou e tal, eu também tô me sentindo desse jeito, tem alguns dias que eu não tô conseguindo comer direito, não tô conseguindo treinar direito. E você ter mandado mensagem, você ter postado falando sobre isso, me deu tipo, também sou assim, então dá certo, ainda consigo voltar pro lugar. E aí, por isso que eu falo que às vezes eu uso isso também para me incentivar. Perfeito. Porque te ver, as pessoas podem entender assim, mas para você é fácil, para você é tudo fácil. Sim. Você deve viver essa realidade, né? Não, para você é fácil. Você ganha, você tem, você faz. Para você, tudo é mais fácil. E quando você traz essa realidade, por isso que eu falei muito aqui no começo, assim, dessa verdade, sabe? Porque quando eu te vejo não trazendo a sua vida pessoal... com profundidade, vamos dizer assim, isso para mim é uma verdade, porque é muito fácil ceder à pressão que é a rede social pedir isso. Cadê você? Cadê você tem namorado? Você não tem? Você tá fazendo o quê? Onde você foi? Com quem que você foi? E você conseguir manter o que é seu, porque isso é seu, porque tem
um monte de gente fazendo diferente. E você entendeu que isso é um limite para você. Uhum. Então, quando eu falo de verdade, é isso, assim. E você falar isso, as pessoas veem essa semelhança, se identificam. Porque influenciar é isso. É eu me identificar com quem você é e saber, nossa, você também passa perrengue? Que bom que você também tem uns perrengues. Aí significa que eu sou gente, né? Você também é gente igual eu sou. É porque no Instagram a gente é acostumado a ver vida perfeita, né? Isso. Então, quando a gente mostra que tá errando ali, a pessoa fala, não, pera, realmente, eu também já passei por isso, eu estou passando por isso, então tem solução, consigo fazer também, né? Porque eu tenho noção de todos os meus privilégios, né? Meus horários de trabalho, meus horários que eu posso treinar, como que eu posso organizar a minha alimentação e tudo mais. Mas, assim, a questão da disciplina, eu acho que ela é para todo mundo. Você tem que ter a consciência do que tem que ser feito e fazer. Não tem outro motivo para não acontecer. É você realmente falar, eu vou fazer e fazer. Não tem muito outras explicações. O jeito não tem, assim, outra forma, né? Se não fazer. E a obesidade em si, ela tem sido romantizada, né? Nessa ideia de aceitação. Até agora, acho que o que está mais falado agora nesses últimos 2 dias é a bariátrica da Thaís Carla, né? Sim. Que falou-se muito sobre aceitação, brigou pelo corpo que ela tem. E agora percebeu que tem que ser diferente, né? Então, essa ideia de romantizar acaba... É confundido. Sabe por quê? Porque para você mudar, você precisa se aceitar. Eu não sei se você já parou para pensar nisso. Para eu entrar no processo de mudança, eu preciso enxergar onde eu tô. Eu preciso aceitar que eu tenho uma condição, que eu tenho eu tô doente. Se eu tô pesando 125 quilos, eu tô doente. Então, é preciso aceitar, mas não aceitar para conformar, aceitar para trazer a mudança. Para melhorar. Para melhorar, exatamente. Então, por isso que dói, porque aí você tem que olhar para o que você não faz, para o que você dá desculpa. Porque eu sei que tem pessoas com menos privilegiadas, as 24 horas que são as minhas 24, não são as suas. E não é de quem pega um ônibus quando ele passou na primeira rota. Eu não concordo com essa ideia de que todo mundo tem as mesmas 24 horas. É verdade. É diferente. Mas também eu entendo que não tem outra fórmula. Não existe outra fórmula se não achar um jeito de fazer, se é que é para até porque tem gente que mesmo com a rotina, eu falo que quem costuma trabalhar fora, ter filho e tal, é muito mais difícil. Então, essas pessoas têm mais ainda o meu respeito, porque eu tenho 3 gatos para cuidar. É muito mais fácil, né? Então, agora a pessoa com filho, casa e marido para poder fazer, e trabalho, e cuidar, e realmente é muita coisa. Então, a pessoa, no meio disso tudo, tirar um tempinho para poder fazer, é um maior incentivo que isso aqui não tem, né? Eu vejo lá no meu Instagram mesmo, as pessoas falam assim, mas eu não consigo acordar às 4h40 da manhã. Eu falo que não tem problema. Você não precisa fazer igual eu faço. Eu faço às 4h40 porque é o horário que eu vi que vai funcionar para eu fazer. Porque eu poderia ir às 7, mas isso vai mudar. Eu poderia ir às 9, mas isso vai mexer num monte de outras coisas que todo dia vai ter um motivo para eu não ir. Às 4h40 eu vou lá, faço, entrego. Me gera um monte de outras possibilidades, porque se eu já acordei 4h40 e treinei, eu não vou comer qualquer coisa no meio desse dia. Porque, você já botou na cabeça assim, eu sofri o suficiente para eu poder comer certinho certinho aqui. Então, eu já vou, um hábito vai puxando o outro. Mas você não precisa fazer às 4h40 da manhã. E essa já entra como uma forma que a pessoa pensa, eu não vou acordar às 4h40, então isso não é pra mim. Não, pode fazer a hora que você quiser. É que os 15 minutos de cardio na frente da TV tá valendo também. Descobrir o que funciona pra rotina, né? Funciona. Isso, pronto. Você matou a charada. É descobrir o que funciona. Quando eu comecei a treinar lá no estúdio, eu treinava à noite, 9 horas da noite. Era o horário que eu tinha para treinar. O horário que eu tinha porque eu priorizava trabalhar em vez de treinar, né? Então, eu treinava as mesmas 3 vezes na semana, só que 9 horas. Muitas vezes eu consegui completar a semana certinha, mas muitas vezes, a maioria das vezes que eu deixava de ir é porque tô muito cansada. Não tem como. Hoje não vai ter como. E eu fui falhando uma atrás da outra, assim, porque vai virando um costume, tipo assim, de realmente não colocar aquilo lá como prioridade, né? E depois que eu comecei a descobrir o horário que funcionava pra mim, comecei a treinar de manhã. O mais cedo que eu treinava, como eu treinava 9 horas da noite, ficava muito ligada à noite, né? Então, dormia muito tarde, consequentemente acordava muito tarde, fazia tudo muito tarde. E aí, eu comecei a treinar de manhã
E até uma vez ou outra eu vou nesse horário das 5 também, né? Eu falo que quem treina 5 horas não é certo da cabeça, não. Inclusive eu, que às vezes vou também. Mas é aquilo. Se eu não for nesse horário e não fizer, eu não vou. Então, vou. assim, essa semana, por exemplo, eu tô tendo alguns compromissos pela manhã. Já organizei meus horários para tentar ir mais cedo. Porque se eu não for mais cedo, eu não vou treinar. Então, como eu coloquei isso como prioridade, então eu vou organizar minha vida de acordo com isso. Depois que você pega ali o costume disso aqui, você vai embora. É que a gente fica bom naquilo que a gente faz repetidas vezes. E Sim. se eu fico bom em dar desculpas repetidas vezes, eu vou ficar excelente nisso. Se eu fico bom em falhar repetidas vezes... Se eu repito o falhar, eu vou ficar muito bom nisso, né? Então, a gente é a repetição que vai levando a gente à excelência do negócio. Seja para o positivo e seja para o negativo, né? Então, a nossa cabeça, ela vai se acostumando com o que a gente faz várias vezes. E compromisso é isso. Você falar, não tem jeito, tem que fazer. Eu vou fazer e Eu pronto. vou fazer e pronto. Aqueles dias que não dá, acho que isso é importante falar também, porque esse processo de autocobrança, ele fica também muito em evidência, porque aí você quer fazer e o dia que não dá conta de fazer, você fala, nossa, aí é como se você tivesse cometido crime. Então, quando você entende que, peraí, não deu, não foi porque eu não quis, não deu porque aconteceu alguma coisa aqui que tirou, mas amanhã eu vou voltar e tá tudo certo. Acho que fica mais leve também, né? Sim, ainda mais nós mulheres, né, que temos assim, chega ali o período menstrual, fica mais indisposta, tem menos força para treinar. E, geralmente nessa semana a gente quer fazer o quê? Fugir da academia, né? Não quer treinar, quer descansar, quer fazer isso, aquilo. E é quando eu falo que aí que a gente tem que ir mesmo, porque ajuda, inclusive, né? Faz bem. E não pode dar brecha, não. Realmente tem que ficar muito atento. E essa repetição, ela vai ensinando também. Porque se meu cérebro entende que se eu te forçar um pouquinho você não vai, ele vai o tempo todo fazer isso. Fala, não, é só dar uma forçadinha que ela desiste. É só dar uma forçadinha aquilo, né? que ela O corpo desiste. consegue. Você tem que convencer a sua mente. A sua mente. Exatamente. Assim, seu corpo... Agora eu tô fazendo a corrida, né? E a corrida me faz muito bem. Nossa, eu vi que você a também sensação tá pós-corrida é muito gostosa, né? Eu acho que eu nunca tive nada que eu falasse assim. As pessoas têm que entender isso, têm que viver isso pra entender. É só vivendo. Porque a dor que você sente no processo, ela é na mesma intensidade do que a recompensa. Mas a recompensa, ela paga tudo, né? Ela simplesmente, ela é uma descarga muito grande ali desse prazer. Eu falo que eu sou tentante na corrida, né? Porque por causa da obesidade, eu tenho o joelho prejudicado. Então, às vezes, eu começo a correr e aí eu já começo a sentir dor. Aí eu tenho que ficar uns dias parado. Aí, assim, Aí, os treinos que eu faço lá no estúdio, por exemplo, a gente tá sempre focado em fortalecer para eu conseguir correr de novo, né? E lá tem o grupo de corrida uma vez por mês. Inclusive, quando tiver, eu vou te chamar pra você ir também. Tá bom. E é legal, porque, assim, você chega lá... Quando eu fui a primeira vez, eu fiquei assim, mas o que eu vou fazer lá? Eu não corro. E é totalmente diferente, porque, assim, cada um tá ali preocupado em fazer o seu melhor. Tem gente ali que vai só pra caminhar, tem gente que vai pra correr 5, tem gente que corre lá maratona. Então, assim... tá todo mundo preocupado só no seu ali. É um ambiente muito gostoso. E eu fui muito preocupada com isso. E aí, eu comecei a gostar... Um dos motivos que eu comecei a gostar foi por causa disso. De me sentir acolhida ali naquele ambiente e ver o meu progresso acontecendo aos poucos, né? Eu ainda não tô correndo muito, não, mas sempre que tem o grupo de corrida, eu tô indo. E essa ideia de grupo... E de que as pessoas estão para te incentivar. A gente é um grupo para incentivar, é um grupo para eu preocupar com a minha evolução, não com a evolução do outro. Sim. Embora o ser humano ele é competitivo, às vezes uns mais, outros menos, né? Então a gente quer muito. Só que quando você descobre a ideia de mas eu quero ser melhor do que eu fui ontem, e a corrida proporciona muito isso. Peraí, eu fiz num pace tal, acho que será que dá? E aí você vai, e aí peraí, eu tenho que treinar um pouquinho mais, não, acho que agora dá, agora não dá. Então, essa expectativa de competição com a gente, eu acho isso muito legal, assim. E a corrida, cara, eu vi um estudo falando assim, quando você pensar que seu corpo não aguenta, quando você imaginar que você tá lá correndo, aí esse cara fala, não tenho corpo mais, minhas pernas não dão mais. Seu corpo aguenta 2 vezes mais. Então, é muito de convencimento da mente. Porque a mente, ela A corrida é muito a cabeça mesmo. A corrida é muito mental. Eu acho que o esporte, de maneira geral, é mental, né? É muito ali aquela para. E esse comando vem, e às vezes ele vem com uma força muito grande. Então, a resiliência que a corrida te estimula, ela serve para a vida.
Eu falo assim, que se eu venci o primeiro quilômetro, eu venci o segundo quilômetro, eu venci o terceiro quilômetro, agora ele acabou. Pode vir que o resto eu dou conta. A primeira vez que eu corri 1 quilômetro inteiro, assim, sem parar, eu fiquei muito feliz. Eu até chorei lá no estúdio. Eu tava na esteira, né? E eu tava fazendo lá e, tipo assim, não conseguia correr nada. E sempre que eu corria um pouquinho, eu sentia muita dor no joelho. Então, parava. Aí eu ficava com medo de machucar, então não continuava não tentando. E aí, nesse dia, eu falei, vou tentar. E aí, eu correndo e eu mais um pouquinho. E foi indo. Quando eu fui vendo que foi subindo ali a distância, eu falei, eu tô conseguindo. Tanto que isso foi satisfatório depois. E aí, foi quando eu falei assim, vou começar a fazer, né? Na rua também. Eu tinha medo de correr na rua. De ir sozinha, achava perigoso e tal, mas é um trem tão gostoso de fazer. A gente correr na rua é totalmente diferente da esteira também, né? Porque você corre assim, você nem vê o tempo passar. Nem vê. E aí, fui aos poucos, né? Tipo, corre um pouquinho, anda um pouquinho. Eu ainda não cheguei a correr 5, não. Eu quero conseguir fazer o 5 completinho. Mas o dia que eu corri mais, eu acho que eu fui uns 4. Nossa, mas já foi 4, muito. Assim. Chegou muito perto, E eu fiquei muito empolgada. Foi a muito empolgação bom. é muito boa, né? E vai acompanhando, assim, valorizando as suas evoluções, porque a nossa tendência enquanto ser humano é, mas não fiz mais que obrigação. Não, eu não corria nem 1 quilômetro. Agora eu correr 2, 3, 4. E é muito difícil olhar pra isso, né? Tipo assim, de ver que o quanto evoluiu. Você sempre vê o quanto você ainda tem que melhorar. E a gente fica assim, como se fosse uma obrigação mesmo. Porque como a gente quer mais, aquilo que ficou, já ficou. Não, eu tenho que valorizar aquilo, porque é aquilo que vai me dar um impulso para ir, para fazer mais, para acontecer mais. E essa sensação de valorização, ela é muito nossa, sabe? Eu fico pensando nesse contexto do feminino, de autoestima, de tudo isso, vem muito do que a gente sente sobre a gente. E aí eu ensino o outro como o outro vai pensar ao meu respeito, o que ele vai pensar ao meu respeito, como ele vai me tratar, é muito baseado na forma como eu me trato, como eu me vejo. Então, se eu valorizo a conquista dos 4, ninguém vai falar pra mim que 4 é pouco. Pode até falar, mas não vai me atingir, né? Porque eu dou muito valor nisso. Eu tô lendo um livro, você gosta de ler? Estou tentando criar esse hábito. Confesso que ainda é um pouco difícil, mas eu estou tentando. Esse ano eu falei que eu vou conseguir aí o hábito de ler de novo. Que tipo de leitura que você gosta, assim? Eu gosto mais de história, assim, mais fantasia, sabe? Mais pra esse lado, assim. Tô lendo Na verdade, eu tô no finalzinho A Biblioteca da Meia-Noite. Foi uma amiga que me indicou e eu tô achando a história bem legal. Aí eu comecei ele no final do ano e fui, tipo assim, parar um pouquinho, ler um pouquinho, parar um pouquinho, ler um pouquinho. Mas eu achei bem legal. Eu nunca li, ele tá na minha lista de próximos, assim, porque eu vi muitas boas referências dele. Então, ele é bom mesmo? Muitas pessoas me indicaram e eu falei, realmente, pra gente dar uma pensada nele. Eu achei legal. E aí eu costumo ler mais questão de história, assim, né, de fantasia. Ano passado eu tava vendo alguns também relacionados ao meu trabalho, né? Questão da comunicação e tudo mais, mas sem manter muita a constância. Né? A porque leitura. O que é mais técnico, tem que achar o que gosta mesmo, né? Nisso também, né? Até para você pegar o hábito, é importante você começar assim, né? Já que isso não faz parte da sua vida todo dia. Ler coisas que você vai falar assim, nossa, quero descobrir o que vem depois. Quero mais. O que vem depois? E agora? O que acontece agora? Que tem história, que tem narrativa. Então, isso vai te trazendo para o hábito da leitura. Aí, depois, você vai para esse lugar de mais técnico, porque aí você já absorveu a leitura em si, porque é difícil você sentar e não ter tanto estímulo, né? Porque o celular hoje entrega um monte de estímulo. Inclusive, quando a minha amiga me mandou, ela mandou o arquivo pelo WhatsApp. Ela falou, aqui tem o PDF do livro, se você quiser ler e tal. Eu falei, livro pra mim não funciona, eu preciso de ler com a página ali, virar e ver, sim, porque o celular, qualquer notificaçãozinha me tira atenção. Já te distrai. A gente mesmo trabalhando ali com o celular, às vezes chega uma coisa ou outra, acaba distraindo. Então, assim, pra ler, pra mim tem que ser ele com o livro na mão mesmo. Aí até quando eu vou ler, geralmente eu coloco no modo avião, desligo a internet, coloco o celular mais longe. Aí eu coloco um tempo na Alexa, por exemplo. Um timer aí e vou lendo. Aí, isso aí geralmente funciona pra mim. Que legal. Vai absorvendo o hábito, né? Tô lendo um livro que chama A Dama, Seu Amado e Seu Senhor. E aí esse livro fala de 3 amores que a mulher tem. E o primeiro deles é por si mesmo. Então, é o amor que eu tenho por mim, depois com um parceiro e com o Senhor, que é a base de tudo. E aí lá fala assim, quem ousaria dar... Vamos supor que eu vou no seu aniversário e eu
sei o padrão, o seu padrão, vamos dizer assim, do que você gosta, das lojas que você compra, por exemplo. Quem ousaria dar algo menos daquilo que você faz para você? Então, quando a gente pensa em autoestima, e essa ideia de empoderamento, esse livro para mim fez muito sentido, assim. Porque a forma como eu me trato é a forma como as pessoas vão me tratar também. Uhum. Então, quando alguém te vê cumprindo os compromissos com você, acordando no horário que você se propôs, treinando, se alimentando bem, trabalhando, tendo a sua vida social, raramente você vai aceitar menos do que qualquer coisa que te preencha, assim, que não vai te preencher, né? Uhum. Então, quando a gente, trazendo para esse contexto de autoestima, de cuidado consigo, começa muito da gente para com o outro, né? Do que para com o outro com a gente. O que você carrega de principal valor, assim, que vem família? Que você foi ensinada de berço, assim? Que para você é um valor forte, que é inegociável para você entrar numa relação com alguém, seja de amizade, ou seja, a pessoa, aquilo é importante para você? Olha, o estar presente. Para mim, o estar presente é uma coisa que faz muita diferença, sabe? Desde pequena eu tive muito a minha família sempre muito presente comigo. Então, eu busco nas relações de modo geral, assim, né? As pessoas que se importam em estar comigo. De estar ali, momento de qualidade, essas coisas assim, né? Então, a presença para mim faz muita diferença. Você conhece as linguagens do amor? Olha, conheço, assim, o raso, né? De ouvir falar. Esses dias a gente estava até conversando numa roda de amigos, a gente estava falando sobre isso. Qual que é a sua forma de expressar e de receber, né? Aí eu parei para pensar, falei assim, gente, qual que é a minha, assim, de dar? E eu parei para analisar, assim, para pensar exatamente. Aí eu fiquei assim, não sei. Não sei. Assim, talvez dar presente, ato de serviço, seja essa a minha forma de expressar, né? Atos de serviço? É. Ela não é de toque. Não, isso aí é confirmado mesmo. O toque não é muito comigo mesmo, não. E eu acho que o palavra de afirmação também não é muito meu, assim, de falar. Mas e de receber? Acho que sim. É? Acho que sim. De receber. Receber te preenche? Essa é a pergunta. Assim, receber a palavra de afirmação te faz bem? Te preenche? Sim. Sim, eu já prefiro. Agora, eu prefiro ir lá e fazer alguma coisa por você do que eu te falar. É que nessa teoria, as 5 linguagens, elas vêm em escala, assim, né? Você vai ter uma que predomina, depois a segunda, aí terceiro, quarto, quinto, né? Já que são 5. É na ordem. E aí, quando você eu acho essa teoria tão fantástica, assim, porque quando você reconhece a forma que você se sente amada, fica mais fácil você comunicar isso para o outro. Quando você não reconhece a forma que você se sente amada, como o outro vai reconhecer e como ele vai te entregar isso? Então, fica muito difícil. É aquele negócio, quando eu não sei para onde eu tô indo, qualquer caminho serve. Então, quando eu não sei como me sentir amado, o que me entregar vai valer? Então, essa teoria, para mim, ela é linda, faz muito assim. sentido. Ela é magnífica, sabe? Eu trabalho com ela em consultório, assim. Tem um livro que fala específico das linguagens do amor, linguagens do amor. Vou procurar esse pra ler. Qual que é a sua... Assim, você tem uma crença religiosa? Eu sou evangélica. Evangélica? Ele é um pastor. E o livro todo é baseado em princípios bíblicos. Então, assim, é muito bom. E práticos. Então, ele vai trazendo exemplos práticos também do que é a linguagem do amor. Então, ele fala do casamento, que tava ruim, e aí o cara começou, trocou o negócio do ar-condicionado, trocou a cortina e, de repente, parece que tudo mudou. Parece meio lúdico, mas é real. Para quem a linguagem do amor é atos de serviço, isso faz toda a diferença. O marido arruma um trem ali, arruma outro ali. Se a mulher, a linguagem dela de receber amor é atos de serviço, isso vai fazer toda a diferença na relação. E de coisas simples que às vezes a gente acha que tem que dar ao mundo. Que eu escuto, assim, de paciente falando, mas eu falo que amo e não resolve. Essa não é a linguagem da pessoa. Porque não encontrou, né? Não sobre. Exatamente. Mas às vezes também é muito o outro mostrar qual que é, né? Realmente tem que entender qual que é a que você gosta de receber e de dar para você. Exatamente. Fazer com clareza. Porque senão esse tanque, lá no livro, ele fala que a gente tem um tanque, um reservatório de amor. E que e o mais difícil é, por exemplo, eu sou casada. A minha linguagem é diferente da dele. Então, é muito natural para mim amá-lo na minha linguagem. Minha linguagem do amor é palavra de afirmação. Então, eu fico o tempo todo afirmando ele. Mas para ele não é. Então, isso faz diferença nenhuma.
posso falar o que for, que não vou atingir. Então, eu não vou abastecer esse tanque dele com a minha linguagem. E o que é mais difícil nas relações é a gente sair da nossa para amar o outro na dele. Entender e fazer. Entender e fazer. Dele, né? Porque, por exemplo, para ele, palavras de afirmação não tem sentido nenhum. Então, ele não vê necessidade disso. Mas ao saber que isso me faz amado, então ele tem que vir aqui e me amar na minha linguagem. Cara, isso é muito foda. Isso é muito foda. Muito foda. Isso muda, de fato, também, as relações, né? E serve para tudo. A sua relação com seus pais, com suas amigas, com qualquer relação que você está inserida. É saber qual é a linguagem do outro para amá-lo na linguagem dele, não só na que eu acho suficiente. A gente está chegando no fim. Já passou tão rápido. Não passou? Quando a conversa é boa, é porque a gente tem essa percepção. Bibi, se você tivesse que dizer, assim, algo para você, qual é o sinônimo de coragem? Porque eu falo muito de coragem, eu acredito. É uma filosofia para mim, assim. Coragem, né? Coragem, na própria palavra, vem ação, né? Que é de agir mesmo. Uhum. O que é coragem para você, assim? Olha... Difícil responder agora. Tem algumas perguntas que eu paro pra... Tá a gente não pensa muito, assim, no dia a dia, no dia a dia, né? Aí é a hora que a gente para pra poder pensar, assim, mais a fundo. Coragem. Coragem é... Eu vejo muito isso como ação também, sabe? Você ir lá e fazer. Você fazer independente do que estiver acontecendo, né? Do seu objetivo, o seu sonho que você vai fazer. Você tem que ter a coragem para fazer acontecer. E é só a gente que faz, né? Ninguém vai fazer. Ninguém vai fazer. A nossa parte, ela é só nossa mesmo, né? Só a gente faz. Acho que isso resume muito a nossa conversa, que é a gente fazer por nós o que só a gente pode fazer. Não tem como terceirizar essa responsabilidade. Entender isso faz total diferença. Bibi, muito obrigada. Obrigada de verdade pelo seu tempo. Eu falo que a moeda mais cara que a gente tem hoje é o tempo, né? Sim. Porque você, para estar aqui, você teve que se dispor de tempo, não só uma hora que a gente está aqui, mas tem toda uma preparação para estar. Então, eu, de fato, me senti muito honrada com o seu aceitar, né? Com o convite que te fiz e que te fiz com muito carinho, porque eu realmente te admiro. Eu admiro a sua verdade, aquilo que você coloca. Eu acho a sua história linda, embora eu tenha um conhecimento do que você decide mostrar. E o que você mostra me encanta muito, assim. Você é um sinônimo de elegância mesmo, assim, o seu conteúdo, a forma como você fala, até o movimento que você faz, assim, de corpo, de expressão corporal, eu acho muito, muito bacana, assim. Então, parabéns mesmo, parabéns pela trajetória, parabéns por se permitir entrar nesse processo de autoconhecimento, não só relacionado ao emagrecimento, mas sobre a vida mesmo. Então, estou muito feliz que você está aqui e de ter topado. Obrigada, viu? Eu que agradeço, foi muito bom bater esse bate-papo aqui hoje e quero vir mais vezes, inclusive. Bora! Obrigada, toda vez que eu tô aqui, eu falo, gente, aqui é meu lugar, assim, essa ideia de gostoso. Comunicar, de falar, de ouvir histórias, assim, sabe? Fazer isso além do consultório. Nossa, não, e você acertou muito, viu? Vai ser sucesso, com certeza. Obrigada. Para você que ficou até aqui, muito obrigada. O podcast é uma ideia de inspiração, de você ouvir histórias que podem ser muito parecidas com a sua e que o impossível que você de repente está aí pensando, ele pode ser possível. O Café com Coragem é para você se inspirar, para você tomar um cafezinho gostoso enquanto ouve a gente, enquanto você ouve histórias de verdade. Se você gostou, você vai curtir, vai compartilhar, porque isso faz com que essa nossa conversa alcance um monte de outras pessoas que podem ser ajudadas, que podem ser tocadas por aquilo que a gente falou aqui. E se a gente tocar uma pessoa, essa missão, você pode ter certeza que ela foi cumprida. Então, obrigada pela presença, curte, compartilha e até o próximo episódio.